Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. A liturgia de hoje nos mostra esta proximidade de Deus, meu irmão e minha irmã. Deus é Pai, está tão próximo de nós. Ouvimos o profeta Elias. Ele se refugia no Monte Horebe, numa gruta, por causa de perseguições. Enquanto ele está ali, vem um vendaval destruindo tudo, vem um terremoto, vem um fogo devorando tudo, e ali o profeta não encontra Deus. Querido irmão, querida irmã, guarde com você, na agitação da tua vida, na inquietude do teu coração, naquela agitação interior, naquele terremoto que tem gente que parece um vulcão dentro de si. Você não encontra Deus no barulho, você não encontra Deus naquela agitação, naquela inquietude, mas Deus vai ser, nós vamos perceber a sua presença na suavidade, naquela brisa suave que passa, por isso chamamos a brisa suave de Elias. Ali Elias encontra a presença de Deus. No barulho, na agitação interior, naquela inquietação interior, meu irmão e minha irmã, você pode lutar para querer ser de Deus, mas se você não tiver momentos de silêncio interior, daquela brisa suave na alma, para encontrar Deus, você não encontra. Jesus, ele sobe ao monte para rezar e manda os discípulos pegarem a barca e atravessarem o mar. 3 horas da manhã, a barca quase afundando pela agitação do mar, por aquela tempestade. Os discípulos com medo e apavorados.
Jesus desce do monte e vai caminhando sobre as águas. Ao aproximar da barca, os discípulos ficam com medo. Apavorados, Jesus diz: não tenhais medo, sou eu. Querido irmão, querida irmã, quantas vezes o barco da tua vida está agitado pela tua inquietude, pelas tuas preocupações? Quantas vezes o barco da tua vida está agitado? Talvez pelas dores, os sofrimentos, as angústias, os problemas que a vida traz. Mas lembre, você não está sozinho, não está sozinha. Jesus está próximo. Quando Jesus diz sou eu, Pedro vai desafiar Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ir caminhando ao teu encontro sobre o mar. Jesus diz para Pedro: venha. E Pedro foi caminhando. Aí tem uma imagem linda, meu irmão e minha irmã. Enquanto os olhos de Pedro estão fitos em Jesus, Pedro caminha sobre a água. Mas quando ele tira o olhar de Jesus, volta para o seu umbigo, volta para si próprio, ele começa a afundar. E ele grita: Senhor, socorre-me. Às vezes, meu irmão e minha irmã, a agitação da nossa vida é tão grande, os problemas são tantos, que nós acabamos também desafiando a Deus, duvidando de Deus, quando nós dizemos: por que Deus permitiu isso? Por que isso tinha que acontecer comigo? Será que Deus me esqueceu? E a gente começa a duvidar, a desafiar a Deus. Mas Jesus vai dizer: coragem, eu estou contigo, eu estou a teu lado. E naquele momento Jesus toma Pedro pela mão e diz: homem fraco na fé. Na hora da tempestade da vida, meu irmão e minha irmã, não vacile na tua fé. Lembre que Cristo está presente junto de ti, Ele é amigo fiel. E Ele te toma pelas mãos, coloca no barco da tua vida na direção certa, e Ele acalma a tempestade. É isso que Deus quer fazer conosco hoje, que você sinta essa proximidade de Deus, que é Pai, que não abandona seus filhos, não esquece, mas está sempre ao lado, sempre junto. Deixa de murmurar, deixa de reclamar, deixa de ficar lastimando pela vida, quando vem uma doença, um sofrimento, ou até uma morte. Mas Deus está presente na tua vida para acalmar a tempestade, o sofrimento da tua vida. Terminando a segunda leitura, como nós temos que entender? São Paulo está escrevendo aos cristãos de Roma. Olha o que São Paulo diz: irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Olha que Paulo fala: tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor dos meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. O que São Paulo está dizendo? Os cristãos começaram a debandar pela vida e a afastar de Deus, abandonar a comunidade cristã. E São Paulo sente uma dor profunda no coração, porque aqueles que receberam o batismo, aqueles a quem receberam a aliança, as leis divinas,
agora deixam-se levar pelo sopro de qualquer vento, estão afastando de Deus, se debandando, esvaziando a comunidade cristã. E São Paulo diz: queria eu mesmo oferecer em sacrifício por vocês. Olhando essa dor de São Paulo, nós olhamos hoje a dor da igreja, a dor do coração de um padre, quando ele vê que o povo vai se tornando infiel, começa a afastar de Deus, começa a debandar pela vida, pelo mundo, em nome de lazer, em nome de status, em nome de descanso, em nome não sei do que. Entra a preguiça, entra tudo e começam a esvaziar a igreja. Essa é a dor do coração de Paulo, essa é a dor do coração de um padre. Quando ele vê que o povo, quantos que abandonam a igreja de Cristo, meu irmão e minha irmã, olha que São Paulo diz: a eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles descende a humanidade de Cristo, o qual está acima de todos. Querido irmão, querida irmã, tu que és batizado, que és batizada, a você pertence a aliança divina, a você pertence a Eucaristia, a você pertence as leis divinas. Quanta gente que debanda para outra igreja, outras igrejas. Guarde com você uma pessoa católica, batizada na igreja católica, mesmo que busque outros 10 batismos em outras igrejas, vai morrer católico, porque é o único batismo de salvação que ela recebeu primeiro. Não adianta, meu irmão e minha irmã, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Por que muitos afastam da igreja? Porque a igreja, ela exige a fidelidade. A nossa igreja católica, ela tem pastoral. O que é pastoral? Vem de pastoreio, cuidar das almas. Nenhuma outra igreja tem pastoral, só fica lá naquele culto e não tem Eucaristia, não tem confissão, não tem pastoral, não tem comprometimento. Por isso querem uma vida mais fácil, não querem se comprometer com o reino de Deus, então afastam da igreja, vão em busca de outra e não se compromete no pastoreio das almas com Cristo. E assim vão esvaziando a amada esposa de Cristo, que é a sua igreja que nasceu do seu coração. Guarde com você, querido irmão e irmã, Deus é próximo, está junto de você, da tua família. Não queira buscar esvaziar a igreja buscando o mundo, as coisas do mundo. Ah, mas hoje eu estou cansado, hoje eu não vou na missa. Então tá bom, o padre, depois de 4 missas ontem, chegando em casa quase 9 horas da noite, o padre e a irmã, eu também estou cansado, então não vou celebrar missa. Vocês têm direito? O padre também tem. Entenderam? Quantas vezes o padre tem que levantar e tomar um remédio para dor no corpo, dor de cabeça, para estar bem e celebrar a missa para o povo? Quantas vezes? Então eu também não vou, também estou cansado. Para Cristo não tem cansaço, não tem desculpa de querer dormir até 10 horas da manhã. Não tem desculpa, meu irmão e minha irmã. Tá? Então vamos pedir essa graça hoje, da nossa fidelidade, do nosso amor a Cristo, na nossa responsabilidade com a igreja de Cristo,
porque muitos não querem se sentir responsável, mas você é. Se você não é responsável, se omite, você se torna irresponsável, porque você é responsável pelo reino de Deus, por onde você estiver. O padre não é só padre aqui no altar, o padre é padre em todo lugar, estando paramentado ou não estando, é padre. Você é cristão não só dentro da igreja, você é cristão dentro do teu lar, do teu trabalho, no teu lazer, no teu passeio, aonde você estiver, você é cristão, é homem de Deus, é mulher de Deus. Não esqueça isso, meu irmão e minha irmã. Não busque tampar o sol com a peneira, ou querer se cobrir da chuva com uma tela por cima. Não queira. Temos que assumir a realidade da nossa vida. Deus está próximo. Se você não sente a presença de Deus, é porque você não está ainda com o coração aberto para Ele. Amém?